graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho novamente falar com os irmãos e aqui, com a preocupação de nós, pastores da IPI de Franco da Rocha, com a vida espiritual de cada membro, estamos preparando 3 vídeos para falar sobre a vida devocional, assim, para auxiliar aos irmãos da prática da vida devocional. A vida devocional são ações que visam um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. E esse material que nós estamos trabalhando, iremos divulgar, é um material que foi cedido pelo reverendo Giovanni Alecrim, pastor da IPI de Tucuruvi. É um material totalmente pessoal que ele desenvolveu para a igreja, o cedeu gentilmente para nós. Queria agradecer ao pastor, obrigado, pastor Giovanni, que Deus esteja abençoando seu ministério, a igreja e a sua família. E muito obrigado e um grande abraço. Bom, o material diz que um dos pilares da vida cristã é a vida devocional, que não pode ficar no lugar da oração e nem do culto, mas é um complemento, o culto em comunidade, mas é um complemento para a vida cristã. É um momento no qual nós separamos para reflexão e oração com Deus, estando em solidão com Deus ou em família também com Deus. E é interessante que Jesus, em Mateus 6,6, ele recomenda uma vida de oração. E lá diz o seguinte: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. Então, é um momento a sós com Deus, para ouvi-lo, contemplá-lo e se colocar na sua presença. Então, esse material será dividido em 3 vídeos, que falaremos sobre 3 práticas devocionais. Esse primeiro vídeo nós estaremos falando sobre a Lectio Divina, ou, como podemos traduzir, leitura divina, leitura orante. É um momento que nós tiramos juntos para entrar na presença de Deus em silêncio, para ouvir a voz de Deus, para contemplar aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Essa prática se baseia em 3 pilares: leitura, meditação, oração e contemplação. Eu vou falar um pouquinho desses pilares e já falando sobre a prática, comentando como ela funciona, porém antes de eu iniciar sobre os 3 pilares, e antes de você começar a prática devocional, eu recomendo você preparar um local tranquilo, um local onde você possa ficar sozinho, onde você possa tirar este momento com Deus, só você e Deus e mais ninguém, onde ninguém te atrapalhe, onde um lugar que não tenha celular ou qualquer outro equipamento eletrônico que disperse a sua concentração, um momento de contemplação com Deus. Um lugar calmo, de preferência. Separe sua Bíblia, um caderno e uma caneta ou um lápis que será utilizado durante essa prática. Então, como eu falei, são 4 pilares, né? O primeiro pilar é a leitura. Você lerá um trecho da palavra de Deus, e eu aconselho a fazer isso neste momento, né? Você lerá um trecho da palavra de Deus em 3 momentos. Você lê uma vez, faz uma pausa pequena, lê mais uma vez, faz uma outra pausa, e aí lê a terceira e última vez e faz uma próxima pausa. Só que a próxima pausa, depois das 3 leituras, você já entra no segundo momento,
dessa prática, que é a meditação. O momento da meditação é o momento que você ficará mais tempo em silêncio, meditando no que acabou de ler. E neste momento é interessante você responder algumas perguntas, como: o que o texto falou para você no seu coração durante a leitura? O que as palavras significaram para você, para o seu coração, para a sua vida? E como o texto fala com a sua vida? O terceiro momento dessa prática é a oração. Só que a oração, a gente quebra o paradigma de fazer a oração falada. Então, nesse momento da oração, você escreverá no seu caderno, colocará a data, a hora e a referência bíblica que você leu. E ali você escreve uma oração. Não precisa ser longa, não precisa ser uma página inteira, não. Uma oração sucinta, porém aquela oração onde você sentiu Deus falando no seu coração, aquela oração sincera para com Deus. E o quarto momento, que é o momento de contemplação. Neste momento, você voltará a ficar em silêncio na presença de Deus e permitirá que Ele fale ao seu coração. Deixar com que o Espírito Santo fale ao seu coração. E neste momento você fica em silêncio novamente. Antes do encerramento, você, no final da escrita da sua oração, você escreverá uma frase que contenha uma atitude que você deve ter para viver uma vida com um propósito dentro da vontade de Deus. Qual a ação que você precisa fazer para viver a vontade de Deus, para transformar algo, né, na sua vida? Nesse momento, leia a frase, depois que você escrever, leia a frase e adore a Deus pelo momento de devoção. Deixe o seu coração e a alma abertos para ser um instrumento de Deus. O conteúdo, né, o roteiro das leituras, eu estarei colocando no fim do vídeo para vocês estarem acompanhando depois o roteiro. Esse roteiro você pode ler para cada trecho mencionado uma vez no dia, ou dependendo, você pode dividir o próprio trecho em um dia ou mais dias. Aí você fique à vontade, não tem problema. E aqui novamente agradeço ao Reverendo Giovanni por ter disponibilizado esse material. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. E eu vou fazer com vocês, né? Vamos fazer juntos um momento de meditação da Lectio Divina. E essa meditação nós vamos fazer no verso 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 6. Vamos junto? Vamos lá para a parte prática? Bom, como eu falei para vocês, separe um local reservado, um local que não tenha nada tire a sua atenção em relação ao momento com Deus. Separe a caneta, o caderninho, sua Bíblia, e nós vamos iniciar um momento prático. E eu convido você a fazer junto comigo. Então, o primeiro momento é a leitura. A leitura, como eu falei, nós vamos fazer em Mateus, capítulo 11, versículo 6. Só esse versículo. Então, faremos da seguinte forma: eu vou fazendo e vou comentando, né? Então, esse primeiro momento, agora a gente vai fazer a leitura 3 vezes, e toda a leitura tem uma pausa, um momento que a gente vai ficar em silêncio, com os olhos fechados, ok? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 6. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa.
E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Segundo momento, momento de meditação, no qual você vai responder as 3 perguntas. O que o texto falou durante a leitura para você, o que as palavras significam para você no texto e como o texto fala com a sua vida. Momento de meditação. Terceiro momento. Agora você vai escrever a oração, a sua oração no seu caderninho. Não esquece de colocar a data, data, a hora e o endereço de que, ou só a data também, e o endereço, a referência bíblica que você leu, que você meditou. Quarto momento, momento de contemplação. Novamente agora você volta em silêncio, na presença de Deus, e deixa Ele falar ao teu coração, através daquilo que você orou e através daquilo que você ouviu da palavra de Deus. Vamos contemplar.
para finalizar, como eu falei, escreva uma frase de ação que você precisa mudar na sua vida. Uma frase em que você precisa ser orientado pelo Espírito Santo a modificar. Embaixo da oração que você escreveu no seu livrinho. Amém. Glória a Deus. Esta é a prática da Lectio Divina. Faremos mais 2 vídeos falando sobre mais 2 práticas para ajudar e auxiliá-los. Que Deus abençoe a sua vida.